muito bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos, espero que vocês que forem chegando deixem um like de vocês no vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam aí, compartilhem, para que o nosso vídeo possa ter aí cada vez mais alcance. Nós estamos com praticamente 500 inscritos, quero agradecer a cada um de vocês, para mim é uma alegria, uma felicidade muito grande esse reconhecimento de vocês. Obviamente que nós ainda temos muito a fazer, tá? Ainda temos muito, mas eu já agradeço, obviamente, a cada um de vocês que tem aí participado, colaborado, contribuído com o nosso trabalho, tá certo? Muito bem. Então sejam todos muito bem-vindos, uma excelente noite de sexta-feira a todos, espero que vocês gostem de estar aqui no nosso canal, deixem o like de vocês, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, para que o nosso vídeo, a nossa live alcance aí um número cada vez maior de pessoas e as pessoas possam estar cada vez melhores, informadas e desenvolvendo aí um ponto de vista diferente, referente aos mais diversos assuntos do nosso dia a dia. O assunto que eu quero tratar hoje é sobre as chuvas que aconteceram em São Paulo desde segunda-feira, não é? Atingindo aí diversas regiões, como por exemplo Rancharia, Ourinhos, Santa Fé do Sul, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, diversos municípios de São Paulo foram atingidos por fortes chuvas, fortes vendavais. Existem notícias, inclusive, de que o que aconteceu em São Paulo trata-se de um tornado. Essa notícia ainda não foi cientificamente comprovada, porém já existem veículos de notícias divulgando esse tema. Muito bem. Eu não vou ficar preso no tema das chuvas, o que eu quero falar, na verdade, é da consequência do que aconteceu a partir desse fenômeno da segunda-feira. Porém, antes de nós entrarmos no assunto que eu quero mesmo, que é falar sobre o layoff, que trata-se da suspensão de contratos de trabalho, quando existe aí a possibilidade de dispensa em massa de trabalhadores. Só que antes de falar desse tema, o que está me levando a esse tema foi o que aconteceu a partir das chuvas, por isso que eu vou ler a notícia que eu vou colocar na tela para vocês aí, da Agência Brasil, para você também entender o que a gente está falando e talvez desenvolver o ponto de vista a partir do mesmo ponto de vista que nós. Muito bem, gente. Então, vou colocar na tela para vocês a notícia de terça-feira, dos fatos que aconteceram na segunda-feira. Então, tá aí na tela para vocês, Agência Brasil. A notícia é dada pelo Matheus Crobelatti. Chuvas em São Paulo deixam feridos e suspendem a operação de montadora. Em todo o estado, 24 pessoas se feriram, 33 estão desalojadas. Essa notícia, obviamente, foi dada aí na terça-feira, né? Já está mais atualizada, mas a gente vai a partir dela. As fortes chuvas e vendavais dessa segunda-feira, dia 22, deixaram um saldo de destruição e prejuízos no estado de São Paulo. A Defesa Civil divulgou balanço com 33 ocorrências, com um saldo de 24 pessoas feridas, 8 desabrigadas e 33 desalojadas em diferentes regiões. As principais ocorrências abrangem alagamentos, queda de árvores, desabamentos e destelhamentos. Entre as mais graves figura o destelhamento de uma fábrica da montadora Toyota em Porto Feliz, que deixou 10 pessoas feridas e 8 desabrigadas. Em nota, a montadora de veículos informou que as operações estão suspensas, a empresa está acompanhando cuidadosamente a situação, oferecendo todo o suporte necessário aos colaboradores e parceiros que atuavam no local, e não há relatos de mortos, de fatalidades. Muito bem, e aí foi de acordo com a nota que a empresa soltou. Um relatório de danos está sendo preparado para entender a extensão dos impactos, a produção da unidade foi interrompida, não há previsão de retomada das operações nesse momento, completou o comunicado da empresa Toyota. Também foram registradas ocorrências graves em Rancharia, Ourinhos, Santa Fé do Sul, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, com vendavais, destelhamentos, queda de árvores,
Em Dracema, por exemplo, uma árvore caiu sobre um veículo, deixando 2 pessoas feridas. Em Osasco, o telhado de 3 residências desabou, deixando 3 famílias desalojadas. Os prejuízos, então, somados são, entre outros municípios com graves prejuízos que a Defesa Civil destacou, estão Nova Odessa, Guarulhos, Bariri, Jaú, Peruíbe, João Ramalho, Sorocaba, Santos, Praia Grande, São José dos Campos e Franco da Rocha. Para vocês verem, muitas regiões de São Paulo, muitos municípios foram atingidos pelas fortes chuvas e pelos fortes ventos de segunda-feira. Muito bem, a maioria desses lugares com queda de árvores, desabamentos e destelhamentos. A Prefeitura de São Paulo informou que coordenou no dia, na terça-feira, ações de zeladoria em toda a cidade. As equipes estavam nas ruas naquele momento, removendo 41 árvores e outras 19 árvores esperavam ali o desligamento da rede elétrica. O Gabinete de Crise das Chuvas, o GCC, informou que uma massa de ar frio de origem polar iria então derrubar as temperaturas, porém não havia ali expectativa de precipitações de chuva significativa, apenas garoa. Com a redução do risco imediato e a estabilização do cenário, a Defesa Civil encerrou o Gabinete de Crise das Chuvas, mas seguiu ali em monitoramento e prestando apoio aos municípios afetados pelo mau tempo. Essa foi a notícia de segunda-feira, uma notícia gravíssima, vocês perceberam aí pela abrangência dos locais, dos municípios que foram afetados, as consequências foram gravíssimas. Obviamente que nós vamos focar no município ali onde está localizada a Toyota, não é? Que é Porto Feliz, porque essa fábrica da Toyota ela é responsável por produzir motores dos veículos da marca. Então, com a paralisação da produção, acabou afetando outras fábricas que recebem esses motores para a montagem ali dos veículos. Nós vamos observar isso também, tá certo? Gente, nós estamos passando por algumas dificuldades com o YouTube, nós estamos fazendo aqui algumas análises, o YouTube está... não sei por que não está divulgando os nossos vídeos, por isso eu peço a cooperação de vocês para que vocês, caso gostem do conteúdo, caso gostem aqui das nossas análises, deixem o like no vídeo, compartilhem, comentem para nós ganharmos aí cada vez mais notoriedade, um alcance cada vez maior dos nossos vídeos, com os nossos vídeos, tá certo? Muito bem. Então, isso foi na segunda-feira. Quando foi ontem, nós tivemos a seguinte notícia. Vou colocar na tela para vocês que aquilo que a Toyota falou na terça-feira se confirmou ontem, quinta-feira, e que teve desdobramento hoje. Vou colocar a notícia na tela para vocês entenderem um pouco melhor e nós vamos ampliar aí a nossa linha de pensamento. Muito bem. A Toyota suspendeu a produção no país após a chuva destruir a fábrica em São Paulo. Perceba que a fábrica afetada, ali em Porto Feliz, ela é responsável por produzir os motores da fábrica Toyota. E as outras fábricas responsáveis pelas outras partes dos veículos teve que parar porque ia faltar motores, ia faltar a parte principal aí do veículo. Então, inclusive, a própria Toyota declarou que para atender a demanda urgente, ela ia trazer motores de outros países, não é? Bom, vamos lá analisar aqui então a notícia. Notícia também da Agência Brasil, do Bruno Bocchini, foi publicada ontem essa notícia. Toyota suspende produção no país após chuva destruir fábrica em São Paulo. Trabalhadores vão votar se aceitam suspensão temporária do contrato. Dos contratos, na verdade. Acontece o seguinte, essa fábrica, lá em Porto Feliz, ela abrange aí cerca de 800 trabalhadores, 800 colaboradores. Então, todas essas pessoas, justamente devido às questões da fábrica ter parado, não é? Justamente pela destruição que aconteceu, e foi uma destruição muito grande,
Então, esses trabalhadores não vão poder trabalhar, e aí onde vai surgir a discussão se vai suspender esses contratos de trabalho ou se vai rescindir os contratos de trabalho. Eles vão votar se eles aceitam a proposta da empresa em suspender os contratos de trabalho. Tá certo? Muito bem. Vamos lá então para a notícia. Aqui nós temos a imagem de como ficou para vocês perceberem ali a destruição que aconteceu. Essa notícia é muito ampla, inclusive já está muito divulgada. Nem vamos nos prender nisso, não é? Eu trouxe até um vídeo. Deixa eu colocar um vídeo aqui para vocês, que é um vídeo que ele mais ou menos ele mostra ali um trecho do que aconteceu. Olha, um vento desse para arrancar um carro dali foi forte demais. Eles vão fazer a contagem. Então nós percebemos aí por esses vídeos que foram divulgados na internet que a destruição foi muito grande mesmo. Nós vimos ali que a força do vento chegou a tombar um veículo e destruiu todo o teto ali, levou todo o telhado da fábrica e, enfim, a destruição foi muito ampla, o que impede aí de continuar as atividades, pelo menos nos próximos meses, o que fez a fábrica suspender também a prestação de serviço, não é, dos trabalhadores. Muito bem, vamos continuar aqui então com a análise da notícia. Vou colocar aqui na tela para vocês, para nós continuarmos analisando ela. Muito bem, a Toyota suspendeu a produção em suas unidades no Brasil. Perceba que o país inteiro então acabou sendo afetado por causa de uma forte tempestade na última segunda-feira, que foi essa tempestade que nós comentamos, que provocou danos na planta de Porto Feliz, em São Paulo, onde são produzidos os motores da marca. Então, aquilo que eu falei para vocês, antecipando aí, a fábrica onde são produzidos os motores. Em razão dos danos na unidade de Porto Feliz, as fábricas de Indaiatuba e Sorocaba, que são abastecidas por essa planta, a planta de Porto Feliz, também localizadas no estado de São Paulo, interromperam as atividades. Então, além da fábrica de Porto Feliz, as fábricas de Sorocaba e Indaiatuba também interromperam suas atividades. Bom, em uma primeira análise, a retomada da planta de motores deverá levar meses, e considerando essa situação, a empresa, buscando alternativas de fornecimento de motores, está buscando, na verdade, alternativas de fornecimento de motores junto a unidades da Toyota em outros países. Então, para vocês verem aí que a empresa está procurando solucionar, pelo menos de forma imediata, esse problema, buscando aí motores em outros países. Não é? O objetivo é de retomar a produção de veículos nas plantas de Sorocaba e Indaiatuba. Então, enquanto eles tentam recuperar ali a fábrica de Porto Feliz, eles vão dando andamento na fábrica de Sorocaba e Indaiatuba, trazendo motores de outros países, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Então a montadora falou isso aí através de uma nota. Muito bem. Com a suspensão, a empresa afirmou que está em tratativas com trabalhadores. A proposta é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Isso é chamado layoff. Nesses casos, o trabalhador fica sem prestar serviço, sem receber salário integral. O vínculo empregatício é mantido.
é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos tratar justamente sobre esse aspecto, justamente sobre esse instituto que a lei prevê, que é chamado de layoff, para proteger, é uma proteção ao emprego, à relação empregatícia. Nós vamos perceber porque se não houvesse um instituto como esse, todos os trabalhadores aí então teriam perdido o seu emprego. Nós vamos verificar melhor como funciona o layoff e quais são aí os seus requisitos. Muito bem. A Assembleia. Os trabalhadores da fábrica de Sorocaba vão decidir em assembleia virtual da categoria, a partir dessa sexta-feira, hoje, se vão aceitar a proposta de layoff proposta pela empresa. Eles terão até o dia 28, no caso domingo, para deliberar sobre a proposta em votação eletrônica. Muito bem. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas, Mecânicas, de Materiais Elétricos e Eletrônicos, Siderúrgicas, Fundidos, Automobilísticas, Autopeças e Aeroespacial de Itu, Porto Feliz, Boituva, Cabreúva, disse em nota que a empresa assumiu o compromisso de manter os empregos de todos os trabalhadores de Porto Feliz, inclusive com a garantia de benefícios já negociados. Então perceba que a intenção da empresa, pelo menos no primeiro momento, é manter a relação de emprego desses colaboradores e também manter os benefícios que eles já têm garantidos, negociados junto ali ao sindicato da categoria deles. Muito bem. Questionada sobre a proposta oferecida, a Toyota respondeu que as propostas serão apresentadas a partir de hoje, no caso, hoje, sexta-feira, para a votação nos próximos dias e assim que aprovadas, serão aplicadas de forma emergencial. Pois bem, gente, então essa aí é a notícia que surgiu hoje, de que a empresa está elaborando aí essa proposta, estabelecendo as cláusulas desse contrato, porque é um contrato, não é? E para que os trabalhadores, junto ali com o sindicato, possam discutir se aceita ou não essa proposta aí de suspensão temporária dos contratos de trabalho. Muito bem. Então, em cima dessas informações sobre isso que nós temos falado, essas consequências dessas chuvas que culminaram aí com o fechamento, com o encerramento das atividades da planta ali de Porto Feliz e o comprometimento aí de 800 postos de emprego, nós vamos falar então da demissão em massa de trabalhadores, né, do risco que isso traz para a economia, das complicações que isso traz para a vida em sociedade, para a vida pessoal, individual, enfim, para a família e para o comércio em geral, uma vez que o desemprego acaba aí afetando o consumo, afetando toda a estrutura estatal, a estrutura familiar, enfim, todas as consequências do desemprego em massa e o que existe para tentar proteger, tentar evitar que isso aconteça. E se existe também isso em outros lugares, em outros países, e se tem outras empresas também no Brasil que está demitindo em massa. Tá certo? Bom, vamos começar então falando sobre uma questão que acontece nos Estados Unidos. Bom, antes de nós entrarmos no exemplo que eu trouxe dos Estados Unidos, eu gostaria de pedir para vocês gentilmente que você que for entrando aqui na nossa live, deixe o seu like, comente o nosso vídeo, compartilhe a nossa live também para que nós possamos aí alcançar ainda um número maior de pessoas, tá certo? Muito bem, gente. Bom, eu trouxe um documento aqui que é um documento produzido pelo DIEESE, não é? E o DIEESE traz o artigo 476-A da CLT, que prevê justamente a possibilidade do empregador suspender o contrato de trabalho por um período de 2 a 5 meses, não é? Para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pela empresa em conformidade com o disposto em convenção ou acordo coletivo. Isso, gente, aqui nós estamos falando do layoff. O layoff é o quê? O layoff, ele vai surgir ali nos Estados Unidos em 1929,
aconteceu o que chama da Grande Depressão, né, onde uma questão econômica nos Estados Unidos muito grave acabou afetando muitos trabalhadores ali nos Estados Unidos na época. Então, eles criaram essa medida lá nos Estados Unidos para proteger a relação de trabalho, a relação de emprego. Então, ficou ali, passou então a existir o afastamento temporário do trabalhador, sem o pagamento de salário, obviamente, não é? Porém, garantindo aí o seu vínculo empregatício. No Brasil, isso foi, obviamente, que dos Estados Unidos foi ampliado para outros países e chegou no Brasil também. E no Brasil, isso é previsto na CLT, artigo 476-A, e aí ele trata justamente sobre a possibilidade de o empregador, não é, o patrão, a empresa, suspender o contrato do empregado, o colaborador, o trabalhador, por um período. Só que esse período ele tem que ser de 2 a 5 meses. Então, esse é um dos requisitos, é um dos critérios para que a empresa possa fazer uso aí desse layoff, dessa possibilidade, que é o quê? Tem que ser de 2 a 5 meses, tem que atender esse requisito, tá certo? E aí o empregado, ele não vai no local da prestação do serviço, ele fica afastado, não é pago o salário integral dele, uma vez que ele nem está prestando serviço, não é? E em contrapartida ele tem que fazer aí algum curso, alguma atualização, esse tipo de coisa, e ele vai receber um incentivo do governo através do seguro-desemprego, tá certo? Muito bem. Então, o dispositivo prevê a adoção de medidas que devem obedecer algumas condições principais. A primeira condição é a qualificação profissional, né? Que é essa qualificação profissional, ela precisa estar prevista no acordo sindical ali ou numa convenção coletiva de trabalho, tá? É necessário que haja concordância formal também do empregado. É por isso que nós vimos na reportagem a empresa falar assim, olha, os trabalhadores, junto ao sindicato, vão votar se eles aceitam ou não a proposta da empresa. Existe o instituto, mas os trabalhadores precisam manifestar aí a vontade de fazer parte do acordo. É um acordo, então tem que mostrar a vontade das duas partes, tá certo? Muito bem. Então, para mostrar aí a concordância formal do empregado. E também é necessário que haja notificação do sindicato, o sindicato de cada categoria. Nesse caso aí, o sindicato ali já está ciente também, já está participando, já está negociando com os empregados, tá certo? Com o sindicato dos empregadores. Muito bem. É necessário também, então que haja notificação do sindicato com antecedência mínima de 15 dias da suspensão contratual. É necessário também que o contrato não seja suspenso por motivo de participação em curso ou programa de qualificação profissional mais de uma vez no período de 16 meses. Então tem esse limite aí. Lembrando que o contrato pode ser suspenso de 2 a 5 meses, só que dentro de 16 meses não pode acontecer de novo. Tá certo? Também é necessário que haja ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, portanto, sem encargos sobre este. Ou seja, se existe uma ajuda, por exemplo, se é dado aí ao trabalhador, ao cooperador, se é dado aí o seguro-desemprego, não pode ter desconto por parte da empresa, tá certo? Durante o período de suspensão contratual, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo. E também é necessário que sejam mantidos os benefícios ao empregado já mantidos pela empresa durante a suspensão contratual. Se tiver benefícios ali, alimento, vale transporte, tudo isso, nada pode ser tirado, tá certo? Bom, esses são os requisitos básicos aí para que possa ser efetuado esse contrato aí esse aditivo ao contrato de trabalho, ao contrato de emprego. Tudo isso para proteger o emprego, gente. Porque nesse caso, por exemplo, quando a empresa está comprometida economicamente, quando precisa se reestruturar, passar por alguma mudança drástica que vai impedir o trabalhador de executar suas atividades, então a empresa, existe esse instituto para proteção do trabalhador, considerando que o trabalhador é a parte mais fraca na relação, tá certo?
Bom, isso, conforme nós vimos, já é previsto na nossa lei, na lei do trabalho, na CLT. Então, se acontecer aí na sua empresa algo semelhante, se espero que não, obviamente, se acontecer na sua empresa, você saiba que você vai estar protegido pela CLT, tá certo? Se acontecer algo que não siga esses parâmetros, você pode buscar aí um escritório, um advogado da sua confiança, para buscar e garantir os seus direitos de empregado, de trabalhador. E se você é um empregador que eventualmente estiver assistindo esse vídeo, saiba que se algo acontecer na sua empresa que comprometa a economia, a estrutura da sua empresa e você precise fazer uso desse instituto, você precisa seguir esses critérios estabelecidos em lei. Tá certo? Busque a orientação do seu corpo jurídico. Muito bem. Gente, isso não é só no Brasil. Não acontece só no Brasil. Como nós vimos, na verdade, esse instituto surge inclusive do próprios Estados Unidos, mas acontece em diversos países pelo mundo, uma vez que a economia ela é mundial, não é? E também as possibilidades, as hipóteses de uma empresa precisar, né, quebrar, enfim, elas existem pelo mundo todo. Muito bem. Tanto é que eu quero trazer um exemplo para vocês, vou colocar na tela um exemplo que está acontecendo nos Estados Unidos nesse exato momento, para vocês verem que não é só no Brasil essa questão da demissão em massa de trabalhadores, tá certo? Acontece no Brasil, mas também acontece em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, que muita gente tem como referência, não é? Muita gente tem como espelho. Muito bem, vou trazer para vocês um exemplo de uma empresa que nos Estados Unidos está passando por uma reformulação e uma reestruturação e está fazendo aí a demissão em massa. E essa questão de demissão em massa traz muitos problemas para a economia do país, tá certo? Muito bem. Vou colocar na tela para vocês esse caso e aí nós vamos falar um pouquinho mais. Acompanhe aí comigo. Então nós temos aqui na tela o caso trazido pela CNBC da Starbucks. A Starbucks, muita gente deve conhecer, para quem não conhece, é uma cafeteria, uma rede de cafeteria dos Estados Unidos, né? Surgiu ali nos Estados Unidos e hoje tem pelo mundo inteiro. E acontece o seguinte, conforme a notícia vai explicar aqui para a gente, ela está passando por uma reestruturação. Vamos lá na notícia. A Starbucks fechará lojas e demitirá funcionários em plano de reestruturação de $1 bilhão. Essa notícia, perceba que ela não é antiga. É uma notícia publicada ontem, quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Então, conforme eu falei, ela está acontecendo atualmente, é uma notícia atual, tá certo? Então, assim como no Brasil, essas questões também acontecem pelo mundo todo. Estou trazendo aqui para vocês uma notícia dos Estados Unidos para vocês verem que é um risco da perda do emprego em massa, não é? Quando existe aí a demissão em massa de funcionários, tá certo? Lógico que as consequências disso são gravíssimas para a sociedade, para a família e para o indivíduo, tá certo? Deixa eu beber uma água aqui, enquanto isso eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal. Muito bem, gente. Vamos continuar aqui então no raciocínio, analisando essa triste notícia que está acontecendo aqui no Brasil, não é? Mas também mostrando aí que a lei, já prevendo esse tipo de situação, criou aí esse instituto que é o layoff, para tentar apaziguar ou tentar impedir que demissão em massa, demissão em grupo, né, demissão em grande quantidade de trabalhadores aconteça. Bom, vamos lá. Vamos trazer o caso da Starbucks, que é uma empresa americana. Bom, conforme eu li aí para vocês na notícia, a Starbucks fechará lojas e demitirá funcionários em plano de reestruturação de $1 bilhão. Notícia do dia 25 de setembro, ontem, quinta-feira.
Bom, os pontos-chave da notícia são os seguintes. A Starbucks anunciou na quinta-feira um plano de reestruturação de 1 bilhão, que envolve o fechamento de algumas de suas cafeterias na América do Norte e a demissão de mais funcionários. Por que mais funcionários? Nós vamos ver na notícia que desde o começo do ano a Starbucks já vem demitindo e já demitiu aí mais de 1.100 funcionários. E agora tem a previsão de demitir mais 900. Bom, continuando, mais um ponto-chave, 900 funcionários aproximadamente não varejistas serão demitidos, disse a Starbucks. Um outro ponto, esta é a segunda rodada de demissões no mandato aí de Nichol, depois que 1.100 funcionários corporativos foram demitidos no início de 2025. Pois bem, a Starbucks anunciou um plano de reestruturação de 1 bilhão de dólares na quinta-feira que envolve o fechamento de algumas de suas cafeterias na América do Norte e a demissão de mais funcionários enquanto avança com sua transformação de volta ao Starbucks, sob o comando do CEO Brian Niccol. O número de lojas operadas pela empresa na América do Norte diminuirá cerca de 1% no ano fiscal de 2025. Considerando tanto inaugurações quanto fechamentos, informou a empresa em um documento à Comissão de Valores Imobiliários, SEC. Esse número se traduz em aproximadamente 500 fechamentos brutos, de acordo com estimativa da TD Cowen. Bom, aproximadamente 900 funcionários não varejistas serão demitidos na sexta-feira, disse a Starbucks, ou seja, hoje, dia 26. A Starbucks estima que 90% do custo esperado de reestruturação de 1 bilhão de dólares será atribuído aos negócios na América do Norte. No total, a empresa espera incorrer em cerca de 150 milhões em custos de desligamento de funcionários, além de cerca de 850 milhões de dólares em encargos reestruturação relacionados ao fechamento de lojas, de acordo com o documento emitido pela diretoria da Starbucks. Uma parcela significativa da despesa será incorrida no ano fiscal de 2025, afirmou a empresa. A empresa planeja encerrar seu ano fiscal com quase 18.300 lojas na América do Norte, incluindo cafeterias próprias e licenciadas. A Starbucks planeja retomar sua expansão no ano fiscal de 2026. A Starbucks afirmou no documento que está priorizando investimentos mais próximos da cafeteria e do cliente, buscando reverter a queda nas vendas em seu maior mercado. As vendas nas mesmas lojas da empresa caíram por 6 trimestres consecutivos, prejudicadas pelo aumento da concorrência e por consumidores preocupados com preço. Esta é a segunda rodada de demissões no mandato de Niccol, após 1.100 funcionários terem sido demitidos no início deste ano. A Starbucks encerrou 2024 com cerca de 16 mil funcionários trabalhando fora das lojas. É um grande número de funcionários, é uma rede de cafeterias muito grande, não só nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos, não é? Bom, essas medidas que estão sendo tomadas pela empresa visam reforçar o que vemos que está funcionando e priorizar recursos contra isso, escreveu Niccol em uma carta aos funcionários na quinta-feira. Acredito que essas medidas são necessárias para construir uma Starbucks melhor, mais forte, mais resiliente, que aprofunde seu impacto no mundo e crie mais oportunidades para nossos parceiros, fornecedores e as comunidades que atendemos. Bom, aí é o discurso da própria Starbucks. Em julho, a empresa anunciou seu maior investimento em padrões trabalhistas e operacionais, o Green Apple Service, que envolve um investimento de mais de 500 milhões de dólares em horas de trabalho em cafés de propriedade da empresa no próximo ano. Em uma entrevista no início deste mês, Niccol disse à CNBC o seguinte: eu realmente espero que estejamos caminhando para nos tornarmos a maior empresa de atendimento ao cliente do mundo e a maior empresa centrada no cliente do mundo. Aí a fala do Niccol. Muito bem. Na mensagem aos funcionários na quinta-feira, Niccol disse que a empresa havia revisado e identificado lojas onde a empresa seria incapaz de criar um ambiente físico
que os nossos clientes e parceiros esperam, ou onde não vemos um caminho para o desempenho financeiro. O analista da TD Cowen, Andrew Charles, escreveu em uma nota aos clientes que os fechamentos de lojas são maiores do que prevíamos. Executivos da Starbucks já haviam dito que a empresa reduziria o ritmo de novas inaugurações em favor de remodelação de unidades existentes ainda neste ano. As cafeterias reformadas visam incentivar os clientes a permanecerem, levando a rede de cafeterias de volta às suas raízes como um terceiro lugar para os consumidores fora de casa e do escritório. Bom, essas são as ambições aí da rede de cafeterias Starbucks, só que o que fica aqui, gente, pra gente, é essa lição, é isso de que quando se trata de grandes redes, quer seja de cafeteria, redes de supermercado, redes de farmácia, enfim, redes de postos, enfim, gente, quando nós temos aí oligopólios, monopólios dominando a atividade econômica, esses grupos, essas grandes empresas, elas se mantêm por um bom tempo, até porque elas têm capital, elas têm recurso para isso. Nós estamos ouvindo falar aí, estamos lendo aqui que são bilhões, não é? É um grande montante de dinheiro. Então, para se manter no mercado, praticando atividade econômica. Porém, quando acontece aí algum fator que compromete o crescimento dessas empresas ou o ganho dessas empresas, como por exemplo aí com a Starbucks e agora como nós citamos aí com a Toyota no Brasil, essas empresas, a primeira atitude delas é cortar emprego, é mandar o trabalhador embora, é reduzir os custos vinculados ao empregado, ao trabalhador, tá certo? Então, gente, é importante nós analisarmos dessa forma. O emprego no país, ele é importante para manter o país funcionando, a economia funcionando, o comércio funcionando e assim vai, tá certo? Mas também, por um outro lado, o emprego, ele é importante para as famílias. As famílias, elas têm as suas responsabilidades, os seus compromissos e precisa manter esses compromissos e para isso precisa do emprego. Quando não existe o emprego, então essas famílias, esses indivíduos, essas pessoas precisam recorrer ao Estado, recorrer a bolsas, a incentivos sociais, o que acaba então pesando ainda mais para os cofres públicos, não é? E no nosso país, por exemplo, que é um país que tem todos os seus recursos vindos oriundos de impostos, de recolhimentos de impostos, então faz aumentar ainda mais a carga tributária caso haja um número maior de desemprego. Bom, para vocês perceberem que na verdade, é uma engrenagem que vai funcionando e uma coisa vai chamando a outra, não é? E aí se tornando, através do desemprego, uma bola de neve prejudicando toda a estrutura do país. Nós estamos falando aí dos Estados Unidos, mas no Brasil não é diferente em relação à atividade econômica e ao comportamento do Estado, tá certo? Por isso, obviamente, o governo tem o interesse de manter um índice de empregabilidade razoável, estável e sempre crescente. Então, a preocupação de todo bom governo é manter o índice de emprego aí num patamar de estabilidade aí médio, tá certo? Pois bem, obviamente que a notícia aqui da Starbucks continua, porém eu acho que a ideia principal já foi passada, que é o quê? Não é só no Brasil que acontece o risco da demissão em massa, não é só no Brasil. No mundo inteiro, não é? Inclusive aí em economias fortes, em países que estão à frente do Brasil economicamente e muito à frente. Então, é importante nós pegarmos isso como lição para nós tomarmos medidas protetivas, medidas que protejam a relação de emprego e trabalho, que também protejam a renda dos trabalhadores. Muito bem, gente.
Então nós vimos aí o exemplo da Starbucks, nós vimos que esse termo layoff, ele surge nos Estados Unidos, lá em 1929, lá na Grande Depressão, e ele vai passando para o resto do mundo, chega no Brasil. No Brasil, ele vem para dentro da CLT, onde é criado ali um instituto para proteger a relação de emprego e trabalho, de trabalho e renda, através do afastamento temporário do trabalhador do seu posto de trabalho. Obviamente que existem diversas hipóteses. Uma outra hipótese, nós estamos falando aqui do afastamento completo, né, onde o empregado, o trabalhador, não se apresenta no posto de trabalho, que é um afastamento mesmo. Mas existe também uma possibilidade, qual seja a de redução da jornada de trabalho. É uma hipótese também. Às vezes a empresa, é que nesse caso aqui da Toyota, não tem condições da pessoa trabalhar porque a empresa foi destelhada, foi devastada, foi destruída. Conforme nós vimos na imagem aí no vídeo, a empresa ela foi praticamente destruída. Não existe condições de os trabalhadores irem até os seus postos de trabalho. Então, obviamente que a partir disso, a partir daí, não é? Eles precisam ficar em casa. Então, aí é necessário então falar-se do afastamento completo do posto de trabalho. Porém, existem outras situações em que a demanda cai, por exemplo. Caiu ali o número de pedidos, caiu ali as vendas caíram, então você ainda existe, a empresa existe, porém não existe demanda de trabalho. Ou seja, não tem por que os trabalhadores se apresentarem para trabalhar porque não tem serviço efetivamente para ser feito. Então, para que não sejam demitidos aí esses empregados em massa, o que acontece? É feito também um contrato em que há uma redução da jornada de trabalho e aí todos possam trabalhar um pouquinho menos, todos se apresentam para trabalhar, porém não trabalham a jornada completa, tá certo? Essa hipótese também existe, porém o que nós estamos tratando hoje aqui é do afastamento completo do trabalhador do ambiente de trabalho, principalmente devido aí ao que aconteceu na Toyota, um fenômeno natural que destruiu a empresa. Não existe a possibilidade de os trabalhadores se dirigirem aos seus postos de trabalho, tá certo? E isso existe no Brasil, está acontecendo, e uma coisa elogiável da Toyota é o quê? É essa iniciativa de buscar agir dentro das normas, dentro da lei. Como? Protegendo a relação de trabalho e emprego, acionando o sindicato para tomar as medidas de acordo com o que a lei determina. Isso é importante falar, é elogiável, é um dever, é uma obrigação da empresa? Sim, mas é bom a gente elogiar. É bom a gente elogiar porque estão observando as normas, a CLT, as leis. Ah, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque existem empresas que não fazem isso. Existem empresas que demitem os seus funcionários em massa sem obedecer às devidas normas, né? Os devidos requisitos. E aí acaba colocando em risco toda uma cadeia de trabalho, de emprego e de renda, prejudicando as famílias, prejudicando a economia, prejudicando o Estado, prejudicando tudo, prejudicando inclusive a própria empresa. Bom, vamos lá. Aqui no caso da Starbucks, só para a gente pegar o que seria prejudicando a própria empresa, eu vou ler um trecho aqui da reportagem. Deixa eu ver se está na tela para vocês. Se não tiver na tela, eu vou colocar. Mas tá na tela. Aqui, ó, tem um trecho que fala o seguinte. Esse comportamento da Starbucks, do desligamento, da demissão em massa, ela causou um efeito ruim para a empresa. Olha só, após o anúncio de quinta-feira, as ações da Starbucks caíram menos 1% no pregão da tarde. As ações acumulam queda de mais de 8% esse ano. Ou seja, a empresa vai se desvalorizando no mercado. Então, ali, quem tem papéis da empresa vê que a empresa está correndo um certo risco. Então, começa ali a desvalorizar a empresa
aí no mercado, nos pregões, nas bolsas, enfim. Aqui nós estamos falando da Starbucks, mas nós vamos ver que isso acontece também agora com a própria Toyota, que deve perder algum valor de mercado, e também outras empresas pelo mundo, tá certo? Muito bem. Bom, gente, eu estou trazendo esse tema aqui para vocês porque é importante. Nós estamos partindo de um acontecimento que inicialmente parece que afeta somente as pessoas ali de Porto Feliz, não é? Mas não somente. Afeta sim as pessoas de Porto Feliz, eles estão com os seus postos de trabalho comprometidos, estão com a sua relação de emprego, de trabalho e emprego comprometidos, com as suas rendas comprometidas, mas isso afeta e encadeia todo o nosso Estado. Essas pessoas deixam de injetar dinheiro na economia, no mercado, afetando aí toda a cadeia de crescimento do nosso país, tá certo? Então, por isso que nós estamos trazendo esse entendimento aqui. Nós precisamos, quando nós vemos uma notícia, obviamente que muitos veículos não têm a chance de ficar falando aí todo esse tempo sobre o mesmo tema. Pega um jornal aí, um jornal nacional, um jornal da Record ou outro jornal, eles não vão ficar falando 1, 2 horas sobre o mesmo tema, não é? Ampliando. Isso é função nossa, de buscar esse conhecimento, de buscar ler um pouquinho mais para ampliar o nosso ponto de vista. Além do mais, não há um interesse muito amplo de passar esse conhecimento, essa noção, essa expertise para a população em geral, tá certo? Por isso que eu peço aí para vocês que estão gostando do vídeo, que estão gostando do conteúdo, deixar o like de vocês, gente. Curtirem, comentarem, compartilharem o vídeo, porque esse raciocínio que a gente vai trazendo aqui é importantíssimo as pessoas conhecerem, as pessoas divulgarem, para que a gente pense aí como um todo. A gente pense como um todo. Nós costumamos a pensar mais isolado, mais individual, porém, nós precisamos pensar como um todo, precisamos pensar como um país, precisamos pensar como uma nação que caminha aí para um futuro melhor, tá certo? É um discurso que parece é um discurso que precisa ser pensado, pelo menos, discutido, pelo menos, não é? Precisamos deixar aí essas politicagens que estão falando, que estão querendo fazer a gente ficar olhando, e olhar para aquilo que realmente vai mudar o nosso país. E o que vai mudar o nosso país é nós entendermos os assuntos de maneira ampla, tá certo? Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês esse tema, esse assunto. Espero que vocês gostem, tá certo? Obviamente que vocês podem deixar aí no comentário também, se não gostar, não tem problema. Olha, eu não concordo, você está com uma visão muito utópica das coisas, aí você pode deixar no comentário, não tem problema. A gente vai, mais para frente, tratar de outros assuntos também. E aí, quem sabe, venha um assunto que você se interesse. Tá certo? Muito bem. Agora, antes de prosseguir, eu vou tomar aqui mais uma água. E vou dizer para vocês o seguinte. Vocês viram que eu falei, elogiei a Toyota. Eu elogiei a Toyota. A Toyota é uma empresa japonesa, é uma empresa que essa fábrica, por exemplo, essa fábrica que hoje, infelizmente, aconteceu esse evento aí em Porto Feliz, essa fábrica, a pedra fundamental dela foi assentada em 2014. Então perceba aí que são mais de 10 anos que essa fábrica já existe aí, trazendo para o Brasil emprego, trazendo para o Brasil oportunidades, não é? Mas se você for pegar a história da Toyota, vocês vão perceber que a relação da Toyota com o Brasil, ela é muito boa, ela é muito ampla, ela é muito antiga. Obviamente que eu não vou lembrar de cabeça aqui toda a história, mas eu vou citar um fato que é importante, um fato histórico, que é importante nós entendermos. A Toyota, ela surge ali no Japão, e quando ela é pensada para ela crescer globalmente, o primeiro país que a Toyota
alcança, que a Toyota se projeta, é o Brasil. Então, a primeira fábrica fora do Japão foi no Brasil. Então, nós precisamos entender esses fatos históricos para nós respeitarmos algumas empresas, principalmente empresas estruturadas, conceituadas como essa, não só essa, outras também, e percebam a atitude da empresa em buscar a lei, buscar proteger a relação de emprego, buscar garantir os benefícios já conquistados pelos trabalhadores. Não estou fazendo defesa aqui, até porque eu não tenho relação nenhuma com a empresa, mas a gente tem que elogiar, obviamente, as boas atitudes, porque é isso que eu estou tentando defender aqui, mudar o nosso ponto de vista para elogiar atitudes que são realmente elogiáveis, tá certo? E em contrapartida, também não tenho nada contra essa outra empresa que eu vou citar, mas para vocês perceberem um contraste. Eu estou falando isso para vocês perceberem um contraste que existe. Olha só, eu vou trazer uma notícia para vocês, vou colocar na tela uma notícia para vocês acompanharem juntamente comigo uma notícia sobre uma empresa que é uma empresa bilionária, o lucro bilionário. E vocês vão perceber a diferença de comportamento. E vocês vão perceber por que uma é elogiável e a outra não é elogiável. Então, por isso que eu estou falando. Vou colocar na tela para vocês. Bom, trata-se de uma notícia do Sindicato dos Bancários. Vou colocar na tela e vocês vão acompanhar o raciocínio. É o seguinte. Bom, o Sindicato dos Bancários trouxe a seguinte notícia. Essa notícia ela foi publicada no dia 24/9/2025. Tá aqui, ó. Vou marcar para vocês. Dia 24/9, ou seja, quarta-feira, não é? Quarta-feira. Há 2 dias. Bom, então perceba que as coisas são todas contemporâneas, todas estão acontecendo simultaneamente. Tanto a questão da Toyota, que eu citei, o exemplo que eu citei estrangeiro, que é da Starbucks, é atual também, e esse mau exemplo que eu vou citar agora é atual também. Então tá aí na tela para vocês a notícia. Sindicato paralisa BBA contra demissão em massa no home office do Itaú. Então, o sindicato percebeu que o comportamento do Itaú não estava sendo adequado em relação à demissão em massa. Perceba que o que nós estamos tratando aqui, gente, é do desemprego. O desemprego ele traz muitos problemas para o indivíduo, para a família e para a sociedade. E a sociedade como um todo, para o país inteiro, não é? Então, aqui nós estamos falando de uma rede bancária. O Itaú é uma das maiores redes de banco que existe hoje no nosso país, não é? Pois bem, vamos lá. Então a notícia é: sindicato paralisa BBA contra demissão em massa no home office do Itaú. Nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, o sindicato paralisou as atividades do Itaú BBA, prédio localizado na Avenida Faria Lima, que abriga a presidência e a diretoria do banco, contra a demissão em massa promovida pelo Itaú. No dia 8 de setembro, essa decisão do Itaú, essa demissão em massa, impactou mais de 1.000 bancários. Então, uma demissão de mais de 1.000 pessoas. Esses bancários atuavam em home office ou em regime híbrido, ou seja, semipresencial. O Itaú justificou essa demissão em massa por alegada baixa produtividade no home office, que teria sido verificada através de monitoramento das máquinas corporativas. Percebam, o sindicato defende que os trabalhadores demitidos não tinham ciência do monitoramento e de seus critérios. O sindicato percebeu que os trabalhadores não sabiam que estavam sendo monitorados, não sabiam que estavam sendo analisados. Bom, esses trabalhadores, esses mais de 1.000 trabalhadores, não receberam qualquer feedback para um possível ajuste de conduta.
grande parte deles são bancários premiados e promovidos pelo próprio banco. Ou seja, são funcionários que foram premiados pelos prêmios de uma empresa. A empresa não premia quem não traz resultados. Então, se são funcionários premiados, é porque a empresa reconhece que algum resultado está trazendo. E não só premiados, mas também promovidos. Essa é a opinião do sindicato. Então, o sindicato vai falar o seguinte, que grande parte desses colaboradores aí são bancários premiados e promovidos pelo próprio banco. O monitoramento não levou em consideração as especificidades de cada área e o escopo, o alvo de trabalho de cada bancário. A demissão em massa não foi comunicada previamente ao sindicato, conforme eu elogiei a Toyota, porque a Toyota ela agiu da forma correta, da forma que a lei pede. O que ela fez? Ela se comunicou com o sindicato, explicou para o sindicato, propôs para o sindicato um contrato para o sindicato tratar com os trabalhadores. O Itaú não fez isso. O Itaú simplesmente, conforme nós vamos ver aqui na notícia do próprio sindicato, o Itaú simplesmente rescindiu os contratos. Pois bem, então, a demissão em massa não foi comunicada previamente ao sindicato, desrespeitando o processo negocial, e que os trabalhadores foram expostos publicamente pelo banco de forma vexatória. Isso aqui, quem é advogado aí como eu, ou trabalha em área jurídica, ou tem conhecimento nisso que eu estou falando, sabe que aqui há que se falar tem um possível processo, inclusive por danos morais, quando se trata aqui de expor vexatoriamente, publicamente, pessoas. Muito bem. Desde o dia em que... Aqui é a opinião do Michael Aze, que é dirigente do sindicato. Bom, desde o dia em que ocorreu a demissão em massa, o sindicato está mobilizado para defender os trabalhadores impactados e também para resguardar os direitos e a privacidade dos que seguem no Itaú. Então, se você é do Itaú, se você trabalhou aí no Itaú, se você está envolvido, se você é uma dessas pessoas, deixa aí no comentário para a gente saber também. Eu tenho diversos amigos que são pessoas que trabalham para o Itaú nessas condições, trabalham remotamente. São pessoas, por exemplo, pessoas com deficiência, que trabalham remotamente. Pelo menos 3 dos meus amigos diretos são pessoas com deficiência que trabalham de forma remota ou híbrida. Parte remota, parte presencial. Então, não conversei com eles ainda sobre isso para saber se esses desligamentos aqui alcançou algum deles. Tá certo? Inclusive, 2 deles são advogados. Muito bem. Então, desde o dia em que ocorreu a demissão em massa, o sindicato está mobilizado para defender os trabalhadores impactados e também para resguardar os direitos e a privacidade dos que seguem no Itaú. Realizamos reuniões com o banco, que segue irredutível quanto à possibilidade de rever as demissões. Promovemos diversos protestos, entre eles a paralisação do SEIC e hoje do BBA. Confrontamos a narrativa do banco que expôs publicamente os bancários demitidos como pessoas que não trabalhavam. E na noite de hoje haverá uma plenária para debater com os trabalhadores o futuro do home office no Itaú. Nesse caso, é uma declaração do Michael Aze aí, dirigente do sindicato e bancário também do Itaú. Muito bem. O sindicato irá seguir protestando nas ruas e redes contra esta absurda demissão em massa promovida pelo Itaú e também para resguardar os direitos e a privacidade dos trabalhadores que seguem no banco, acrescentou ele. O sindicato cobra a revisão caso a caso das demissões, reintegração de trabalhadores adoecidos e em tratamento de saúde, a reintegração imediata dos PCDs, pessoas com deficiência, que eu acabei de citar pelo menos 3 conhecidos meus que são pessoas com deficiência. Eu não estou dizendo que eles foram afetados por essa decisão, eu não conversei com eles, mas eu estou dizendo que são pessoas nessa condição. A negociação séria com o sindicato,
que está sendo cobrado aí, né? Além de retratação pública por parte do banco pelo fato de ter chamado os trabalhadores de ociosos, algo que contradiz o desempenho relatado pelos trabalhadores demitidos. Muito bem. A paralisação foi um recado claro à diretoria do Itaú: não aceitaremos cortes arbitrários e nem ataques aos direitos dos bancários. O Itaú lucra bilhões todos os anos e mesmo assim decidiu demitir de forma arbitrária mais de 1.000 bancários e bancárias, muitos com um desempenho comprovado e até promoções prometidas. Essas demissões injustas destroem famílias, aumentam o desemprego, mostram total desrespeito com quem constrói os resultados do banco. Não admitiremos que os bancários sejam tratados como descartáveis, conclui o dirigente do sindicato, o senhor... deixa eu pegar aqui o nome dele aqui para falar certinho. O senhor Maicon Aze. Pois bem, essa é a notícia aí, inclusive tem aqui a postagem no Twitter. Hoje, dia 24, estivemos no Banco Itaú. Ele traz aqui, vamos ver. Estamos hoje aqui na Faria Lima, no Itaú BBA, no Centro Financeiro do São Paulo, dialogando com os trabalhadores desse polo, né? Um polo extremamente importante do banco, onde fica parte da diretoria, presidência. Tivemos dialogar hoje com os trabalhadores desse polo referente à demissão em massa que o Itaú fez no último dia 8, né? Uma demissão sem nenhum tipo de respeito, sem nenhum tipo de transparência, na qual demitiu vários trabalhadores que foram PRADs, trabalhadores que tinham sido promovidos e, pasmem, gente, trabalhadores em tratamento de saúde, tratamento oncológico, gestantes. Então, assim, é vergonhosa a atitude do banco, por isso essa manifestação hoje, para cobrar do banco uma negociação que dialogue realmente com a categoria e valorize os trabalhadores que foram demitidos, né? Esses trabalhadores não esperavam esse processo de demissão, eram trabalhadores que tinham acabado de ser promovidos, na maioria, trabalhadores que tinham recebido o PRAD, que é o Programa de Alta Performance do banco. Foi um processo de demissão injusto, uma demissão em massa, que o Itaú usou a questão da produtividade, dizendo que eles eram improdutivos, que eles logavam a máquina para trabalhar e não trabalhavam, para poder fazer uma redução de postos de trabalho. Nós vamos sobrar. Se o banco demitir, se dar uma justa causa, se justificar a divisão, nós vamos cobrir. Nós vamos sobrar. Nós estamos aqui para cobrar a postura do Itaú, para que ele reveja esses desligamentos, para que ele dê chance para esses trabalhadores se defender, porque não é assim que se faz. Nós queremos negociar seriamente, vamos continuar realizando atividades em todo o país. Nós já fizemos atividades no Centro Administrativo de Jabaquara, hoje nós estamos aqui e nós vamos continuar com os protestos até que o Itaú sente para negociar seriamente conosco. Bom, então, como nós vimos aí, um vídeo de divulgação do próprio sindicato que foi postado nas redes sociais do sindicato lá no X. Tá certo? Bom, gente, isso eu tô trazendo para vocês como comparação de comportamento de uma empresa para outra e a responsabilidade que esses grandes grupos, essas grandes empresas, esses oligopólios, monopólios tem perante o Estado, perante o nosso país, que é o quê? A responsabilidade com a economia, a responsabilidade com o desempenho do nosso país. Esses bancos, essas redes lucram muito dinheiro. Então, nós temos que estar atentos, gente, quando nós ouvimos falar de algum comportamento assim.
tá certo? Algum comportamento que compromete a estabilidade financeira, a estabilidade estrutural das famílias, do indivíduo e da sociedade, tá certo? É por isso que eu trago aqui um elogio, um forte elogio a Toyota, a empresa Toyota, pelo comportamento, pela a responsabilidade, não é, em proteger a relação de emprego, trabalho e renda ali dos seus 800 colaboradores, pelo menos ali imediato, porque na verdade 800 trabalhadores são só na fábrica ali de Porto Feliz. Não estamos considerando as outras fábricas, não é? Até porque existem diversas outras fábricas da rede da Toyota no Brasil, tá certo? Então, somente ali em Porto Feliz são 800 pessoas que correm o risco aí de perderem o seu posto de trabalho, porém antes a empresa oferece aí essa possibilidade de afastamento, pelo menos de imediato, tá certo? Em contrapartida, né, nós temos aí que, infelizmente, falar aí de forma não elogiável a outra empresa, ao Banco Itaú, porque esse comportamento de desligar aí mais de 1.000 funcionários de forma súbita é complicado, porque você coloca todas essas pessoas aí à mercê do que nós nem sabemos o que virá, não é? Com desemprego em alta, enfim, complicado. Precisa ser revista essa posição aí e também para nós revermos as nossas posições, certo? Bom, gente, então nós falamos aqui, elogiamos a Toyota. Foi uma questão ainda um evento, um fenômeno natural, ou seja, algo que não foi por vontade da própria empresa, né? Foi um fenômeno, algo alheio à vontade da empresa, porém um comportamento elogiável, um comportamento adequado de seguir as normas. Mostramos que existe no sistema legal brasileiro, na CLT e em outras leis também, essa proteção ao trabalhador contra o desemprego em massa, né, o desligamento em massa. Existe essa proteção, esse instituto que é o layoff. Nós vimos que isso surge nos Estados Unidos, lá em 1929, e nós vimos que nos Estados Unidos também, atualmente, tem questões também de desemprego em massa, tá certo? Ali usamos o exemplo, o caso da Starbucks, não é? E chegamos aqui no Itaú, voltando para o Brasil, como um exemplo de empresa não elogiável aí, que infelizmente não seguiu aí as normas, não buscou o sindicato, não buscou proteger a relação de emprego, pelo contrário, fez aí a demissão de um grande número de pessoas, uma demissão em massa, tá certo? Então, ficou bem claro. Gente, isso que a gente está falando, de relação de emprego, de trabalho, emprego e renda, é importantíssimo para o nosso país. É muito importante para o nosso país. Então, se você estiver numa situação dessa, uma situação parecida, procura aí um escritório da sua confiança, um advogado da sua confiança, procura o sindicato que cuida aí o responsável, né, o sindicato responsável pelo seu segmento, tá certo? Para poder tomar aí uma atitude para proteção dos seus direitos, né, como empregado, como trabalhador. E se você é uma empresa e está passando eventualmente por alguma dificuldade, procura também o seu corpo jurídico. Se você não tiver, se for uma empresa que não tem corpo jurídico, procure um escritório da sua confiança, um advogado da sua confiança, ou o sindicato também dos empregadores aí da sua categoria, para poder tratar essas questões e poder fazer as coisas de acordo com o que a lei já prevê e trazer o menos de prejuízo possível para a nossa estabilidade aí enquanto Estado, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto indivíduo, tá certo? A contribuição das empresas também para o desenvolvimento do nosso país. A atividade econômica, a empresa corre o risco da atividade econômica, porém, existe também a responsabilidade social por parte da empresa, e isso é necessário falar, é necessário que isso aconteça de verdade para a empresa estar desempenhando a sua função social
junto ao país, não é? Muito bem, gente. Então, falamos sobre tudo isso. É muito bom estar falando para vocês sobre esse assunto. Para mim, é uma alegria. Espero que vocês gostem. Um tema muito importante para eu estar falando aqui para vocês. Nós partimos de uma notícia. Eu sei que outras mídias não têm todo esse tempo de falar dessa forma. Sei também que é um assunto que não agrada a todo mundo, que não é também. Mas se você gostou desse assunto, se foi interessante para você, se te ajudou de alguma forma, se abriu a sua mente, se colocou um outro ponto de vista aí para você, deixa o seu like no vídeo, curte aí o nosso vídeo, compartilha, deixa o seu comentário, tá certo? E volte nos próximos vídeos, porque a gente sempre vai estar buscando trazer aí pontos de vista diversos para ampliar a nossa conversa, o nosso debate, tá certo? Fugir um pouco dessa dualidade que estão colocando aí no dia a dia para a gente ficar preso, ficar forçado. A Bíblia mesmo fala que se você for livre, você será verdadeiramente livre. Então, isso não é? Se falou isso é porque existem diversos tipos de liberdade. Então, busque a liberdade, não esteja preso em narrativas nem de um lado nem de outro. Busque fazer aí o seu pensamento, a sua consciência, para que você tenha as atitudes tomadas por você mesmo, de forma consciente, se seja de um lado, seja de outro, mas de forma consciente, clara, esclarecida, tá certo? Eu agradeço demais. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. Nós falamos de grupos. Olha só que interessante. Só para a gente finalizar aqui, para não ficar um vídeo muito longo também, mas eu gostaria dessa seguinte observação. Eu procurei trazer aqui para a nossa conversa o seguinte tema: redes, oligopólios, monopólios, esse tema, porque é o que tem hoje. Hoje em dia você vai numa farmácia, inclusive na transmissão da CPMI, nós estamos transmitindo a CPMI do INSS aqui no canal ao vivo. Inclusive segunda-feira tem transmissão ao vivo aqui. Na transmissão de ontem, esse tema foi abordado, o tema de redes. Ali nós vimos que o careca do INSS, ele desenvolveu um aplicativo e foi onde ele aparentemente obteve grande parte dos recursos dele. E nesse aplicativo ele tinha um oligopólio mesmo. Inclusive ele foi acusado de formação de cartel. Redes de farmácia, redes de funerária, redes de seguro, tudo redes. E é o que tem hoje. Antigamente, ontem um dos parlamentares disse o seguinte: antigamente você tinha uma farmácia aqui, você tinha uma farmácia ali, a farmácia de um. Hoje você é um padrão. Farmácia é tudo da mesma cor. Rede de farmácia da cor vermelha, rede de farmácia cor verde, rede de farmácia azul, amarela, enfim, são redes. Redes de supermercado fulano de tal, rede de hipermercados Beltrano, uma rede também. Aí você tem rede de banco tal, rede de banco X, então são redes. Aí você tem aí grandes empresas, grupos. Isso, gente, por um lado, traz uma segurança para o negócio, porque essas empresas elas têm capital para se manterem funcionando, manterem a sua atividade econômica, mas, por outro lado, em contrapartida, quando acontece algo grave, a pancada é forte, nós vimos aí a demissão em massa, são grupos de pessoas demitidos também, em números grandes, 800 pessoas, 900 pessoas, 1000 pessoas, tudo de uma vez só. Então, isso nós precisamos analisar com cuidado também, tá certo? Nós vemos que as empresas familiares, elas têm sido aí, elas têm tido cada vez menor notoriedade. Muito bem. Dentro desse assunto, eu quero trazer para vocês aqui um outro grupo, uma outra noção de grupo, para ampliar ainda mais a nossa conversa. Olha só, vou colocar na tela para vocês
Só tomar uma água aqui antes. Enquanto isso, eu vou pedir que você deixe aí o like no vídeo, que você curta, comenta e compartilha, enquanto eu vou beber aqui uma água. Muito bem. Perdão, muito bem. Para finalizar, eu vou colocar aqui na tela para vocês algo que é importante falar porque vai ampliar ainda mais a nossa ideia. Olha só. Nós temos, deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem. Vocês perceberam que as notícias que eu trouxe até aqui foram notícias atuais, contemporâneas, todas acontecendo nessa semana. Porém, eu quero trazer uma notícia aqui que ela é de 2024, só para a gente entender um pouquinho mais o que está sendo falado aqui. Olha só, essa notícia ela é do dia 22 de agosto de 2024. Depois ela foi atualizada no dia 26 de agosto, mas ela é de agosto de 2024. Aí praticamente um ano aí que teve essa notícia. Olha só essa notícia. Notícia do jornal Metrópolis traz o seguinte: demissão em massa atinge redes e mais de 35 mil funcionários no Brasil. Vocês perceberam que o que eu estou tentando passar aqui para vocês? Nós temos redes, temos grupos. Tudo bem, mas quando acontece algum problema, olha só o número de pessoas que são atingidas simultaneamente. Então, ó, demissão em massa atinge redes e mais de 35 mil funcionários no Brasil. Vamos lá. Grandes varejistas como Americanas, Carrefour, Casas Bahia são afetados, resultando fechamento de mais de 750 lojas em todo o país. Então, aqui nós tivemos o caso das lojas Americanas, que foi um dos casos complexos que teve de corrupção nas lojas Americanas, que aí acabou afetando, fechando aí diversas lojas, praticamente, enfim. Nós também tem um caso que está um pouquinho mais para trás do que esse, que é da Ricardo Eletro, também um caso complexo. Então a notícia vai falar o seguinte: a demissão em massa que atinge o setor varejista no Brasil tem gerado grande preocupação entre os trabalhadores e especialistas do mercado. Grandes redes como Americanas, Carrefour e Casas Bahia enfrentam uma crise sem precedentes, isso em 2024, resultando no fechamento de mais de 750 lojas e deixando mais de 35 mil funcionários sem emprego. Imagina o impacto disso para a economia. Este cenário revela uma reestruturação profunda nas operações dessas empresas, afetando diretamente a economia, acabei de falar, e o mercado de trabalho. Nos últimos meses, isso em 2024, o Brasil tem presenciado uma onda de demissão em massa, impulsionada por crises financeiras, fraudes contábeis que abalaram a estabilidade de gigantes do varejo, conforme eu citei o caso da Americanas. O impacto mais evidente está no fechamento de lojas e na dispensa de milhares de trabalhadores. Isso, gente, a gente traz justamente para confirmar o que eu estou falando aqui para vocês, que é o quê? Existem grandes grupos. Esses grandes grupos, esses monopólios, eles são importantes para a economia? Sim, eles são importantes. Eles geram emprego, eles têm maior estabilidade para poder permanecer no mercado, enfim. Mas quando acontece uma crise, algo que foge do controle deles, comprometendo aí a estabilidade e a continuidade dessas empresas, desses grupos, aí é um efeito cascata, não é? É um efeito cascata atingindo principalmente, gente, principalmente o lado mais fraco da relação, que é o emprego, que é o empregado, que é o trabalhador, tá certo? Então, tá aí a notícia, concluo com esse pensamento, trazendo aqui de novo, partimos aí de um evento
natural, não é? De um fenômeno natural ruim, uma catástrofe que atingiu uma empresa, o comportamento elogiável dessa empresa, que foi a Toyota. Passamos pelo instituto que a lei criou, que é o layoff, explicamos o que é o layoff, explicamos quais são aí, pelo menos en passant, nós explicamos quais os critérios, quais os requisitos para esse layoff, para que ele seja aplicado, para que ele seja contratado entre o patrão e o empregado. Explicamos aqui também que esse layoff, esse instituto, ele é de origem estrangeira, surgiu nos Estados Unidos em 1929, numa crise também econômica, e ele foi se ampliando, se difundindo pelo mundo e chegou no Brasil e está na nossa lei atual. Passamos aí por exemplos como a Starbucks americana, que tem demitido aí praticamente 2.000 funcionários só em 2025, não é? Através de uma reestruturação da empresa. Colocamos aqui o exemplo do Itaú no Brasil, que, ao contrário do que fez a Toyota, que é um comportamento elogiável, teve um comportamento sem louvor nenhum, não é? Enfim, não é digno de elogios. E, por fim, nós passamos aqui pelo exemplo das redes de hipermercados, varejistas, que tiveram as questões aí em 2024. Tá certo, gente? Então eu quero deixar aqui para vocês um grande abraço, desejar, se você for aí envolvido tanto no Itaú, quanto na Toyota, ou nessas outras redes que sofreram aí com o desemprego, deixar aqui o meu abraço, o meu acalento, e dizer que eu estou torcendo por vocês, deixar um abraço aqui para vocês, tá certo? E um conforto, esperar que vocês tenham tido uma oportunidade melhor, numa empresa melhor, e que se vocês não tiverem ainda, que vocês tenham, tá certo? E se recuperem, consigam se recuperar para a gente continuar produzindo um país melhor, tá certo? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês até aqui, por acompanharem. Peço desculpa se eu falei muito rápido. Se vocês não entenderam, vocês podem deixar no comentário que a gente aborda depois o tema de forma mais tranquila, tá bom? E espero que vocês sigam o canal, deixem um like, compartilhem aí o vídeo, curtam, tá bem? Um grande abraço para vocês, tenham um excelente final de semana e até segunda-feira na CPMI do INSS. Tchau, tchau, gente.